Bora, Fiel, se liga no que o Quesada falou com o Corinthians tentando renovar o contrato com o Bidu. O Quesada aí deu uma declaração polêmica se o Corinthians renovar com o lateral esquerdo, Bidu. E também tem mais informações sobre o timão que enfrenta amanhã o Vasco pelo Brasileiro, pela segunda rodada do Brasileirão, em busca da primeira vitória na competição e não se complicar logo no início da temporada. Então deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians, informações e notícias todos os dias aqui pra Fiel Torcida. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Quesada, já que se depois da feijoada você vai assistir, nós vamos assistir o jogo do Corinthians amanhã. Isso. Contra o Vasco é jogo, o Vascaíno vai ficar bravo, paciência, não posso fazer nada, mas é jogo pra ganhar 3 pontos. O Vasco tá tentando. Bom, é clássico. O Vasco conseguiu um bom resultado na estreia. Excelente resultado. Só que ele vai enfrentar um Corinthians com uma grande interrogação, né? Porque a torcida... Eu falei alguma coisa aqui, e aí a gente fez um corte e colocou na internet. Dentro desse universo que viu esse corte, uma maioria quase que esmagadora tá pé da vida com o Ramon. Isso me chamou muita atenção. Por causa do jogo do Huracan? Por causa do jogo contra o Huracan. Porque assim, o corintiano ficou empolgado, ficou feliz, título é título. Se encerrou aí um jejum de quase 6 anos, né? Abril agora completaria 6 anos. É o que eu estava comentando com o Facincani. Para um time que teve uma virada muito legal, saiu do rebaixamento e voltou para a primeira divisão em 4 anos, ganhou Brasileiro, Libertadores e Mundial. Na realidade, em 1 ano e 4 dias, né? Conseguiu ganhar Brasileiro, Libertadores e Mundial. O Corinthians entrou numa vibe aí super estranha, né? Pô, são quase 6 anos sem ganhar um título, isso é muita coisa, né? Só que esse título aí não enganou, não, porque o torcedor tá consciente. Sabe que se o técnico não tiver antenado com as coisas que precisam realmente ser feitas, esse time vai sucumbir mais uma vez. Como sucumbiu aí na Sul-Americana na estreia e foi eliminado na Libertadores da América, por culpa do técnico. E aí esse último jogo recente, ele errou em tudo, né, pô? Principalmente nas alterações. E além de tudo ainda tem os desfalques, né? Tem os desfalques, ok, mas... dava para ter vencido com o que tinha. Não, sim, mas entendeu? Eu digo, tem desfalques agora, daqui para frente. O Hugo Souza fora, a gente não sabe, talvez um mês aí, o Donelli entrou, o Donelli não teve culpa nenhuma nos gols contra a Bahia e Huracan, não teve, não adianta, tem gente querendo puxar aqui, gente, deixa que a falha virar, na hora que essa falha vier, a gente analisa, não vamos sofrer com coisas que não aconteceram ainda, e é o que tem, tá? O Garro, esse faz uma falta absurda, e só, né, gente? E o Angileri também, até agora não teve Angileri, também não vai ser Angileri que vai, né? Corinthians renovou até o final do ano o contrato com o Thales Magno e tem 3 pautas aí. Metade do ano precisa acertar Bidu, até a metade do ano, Bidu, Gustavo Henrique e Romero. Eu ampliaria o contrato aí de todos menos do Bidu, tá? Bidu, eles estão falando em 3 anos. Cara, é um assinte. Nossa. Se o Corinthians renovar o contrato do Bidu, eu não vou mais a Itaquera nesse ano. Não, você tem que... Não vou. Eu já falei com o Capriotti que eu faço lá do estúdio. Não. Eu tô gastando gasolina, estacionamento, o carro quebrou um dia desses indo pra lá, eu tive que trocar o filtro de óleo, o filtro de ar, deu aquecimento no motor, eu não vou mais. Se renovar com o Bidu, eu não tenho nada contra o Bidu, mas se renovar com o Bidu por 3 anos, 3 anos? 3 anos? Você avalia 3 anos? Não, pra mim eu rescindiria ontem. Então, você avaliza 3 anos? Não. O senhor, Flavinho, não, nós temos meio Lusa, meio Corinthians. Temos Lucas Hipólito. Flávio Gomes gosta do Bidu, por exemplo. Isso, Bidu? De brincadeira. Vamos Bidu dar rima palpite com o quê, para esse jogo de amanhã? Vasco e Corinthians? Com o seu... O Bidu rima com o quê? São várias. Angu, bambu, pacu, jaú, bangu, baú, pacu. A informação mais importante. Eu falei em avalizar. Quem tá pedindo a renovação do Bidu, quem é? Ramon. O Ramon vai ficar 3 anos no Corinthians? Não creio. Não lo creio. Eu tampouco, então é isso. Não lo creio. Tá. Corinthians e Vasco, o que vai dar, Facincani? Corinthians. Fácil? Ou... Não, fácil não. Puta empolgação também. Até fiquei empolgado agora. Somani. Eu acho que o Corinthians ganha. Eu acho que ganha. Alguém Itaquera e tal, não sei o que. Agora, é o seguinte. No meio de semana, o Corinthians vai fazer mais um jogo de Libertadores. Sula, perdão. De Sula. O jogo Vai ser fora de casa
contra América. o América de Cali, na Ele vai Colômbia. levar a Sul-Americana Então, pra ser eliminado. Aí é o que eu te pergunto. Eu acho um absurdo. Qual é o que norteia o Corinthians nesse momento? Brasileiro. Brasileiro. Vai completo É contra o o Vasco. mesmo papinho do ano passado. Vai levando a Sul-Americana até onde der. Só que aí criou um problema. Porque jogou com os reservas levaram o time até um momento importante. Aí puseram os titulares. Aí botaram os titulares. E Aí perdeu. é a manha do gato que precisa. Não, e outra, você cria. Vai jogar completo amanhã. Você. A tendência é que Então eu jogue sou com o que Corinthians. tem de melhor. Até Jogar porque completo, eu sou Corinthians. amanhã o Corinthians, se vencer o Vasco, ele vai para 4 pontos. Ele tá numa média incrível. Ele empatou com o Bahia, que é um time de Não, é um resultado Libertadores. importante. É. Vai ser difícil você tirar pontos do Bahia lá em isso, Salvador. É isso, entendeu? É. Ah, uma rápida, antes que eu me esqueça, depois na segunda vocês, por favor, me lembrem. Pós-jogo, Huracan e Corinthians, o Ramon começou a falar alguma coisa lá no vestiário, tinha um grupinho lá que, ó, nem ouviu mais do que ele tava falando, tá? Então essa é uma informação de bastidor. Tem jogador, então, se o Ramon quiser vir aqui a Ouvidos pouco. moucos, é isso? Acontece. Os caras estavam pé da vida, né? Perderam o jogo e tal. Mas sempre tem aquela conversa antes, intervalo e pós. Os caras param pra ouvir e falar, pô, aqui tal, depois a gente conversa mais tranquilamente na sexta-feira, na segunda-feira, na quarta, depois do jogo, tal. Mas isso é um negócio que me preocupa, porque ele não consegue se comunicar com a imprensa. Então tem gente lá dentro que também às vezes não para pra, né? Pô, se o Abel que tá 5 anos ganhando tudo, às vezes os caras já não param pra ouvir, esse cara que tá aí, que ganhou só o Paulista e já acha que é, né? E muito discurso errado durante as entrevistas também. Não, porque a torcida estava muito preocupada. Eu vim aqui e salvei o time. Ah, Ramon, vai comer um bife de chouriço lá na Argentina. pô. Opa, qual é o formato de um bife de chouriço? É do jeito que ele quiser. Não é. Sabe? Que delícia, E outra, hein, hoje? não, ele tá com um discursinho bife de que chouriço. ele tá fazendo um favor pro Corinthians. Tá fazendo um favor do quê, amigo? Boa, Quesada. Pô, você tá ganhando um salarião aí, você tem jogadores que um monte de técnico não tiveram. É isso. Trabalha direito com esse negócio aí, hein? Senão a gente vai mandar você pro Palmeiras ou pro Santos, hein? Não, tá louco? Por isso? Sim, sim. Chouriço é gostoso. Como é que é? Entranha Como é que é é? gostoso. Eu Como é gosto, eu gosto de comer entranha em restaurante. Você gosta? Ah, entranha. Um Restaurante encontro de um argentino. prato de chouriço com entranha, como é que seria? Chouriço na entranha. Como é que seria isso? Ele é um, sei lá. Seria um deleite, não é? Choranha. Como é que você come esse prato? Também Cara, eu gosto de eu comer, não eu ligo gosto de pra comida, carne de vaca, né? eu gosto muito de comida Eu sou- argentina. Muito, muito, muito. É? De carne. Vamos atualizar a situação do Thales Magno, porque o Corinthians anunciou oficialmente a renovação de contrato, a extensão do contrato de empréstimo junto ao New York City, e diferentemente do que tínhamos, de que ele estenderia esse contrato por mais um ano, ou seja, até a metade de 2026, esse contrato agora está estendido até o fim de 2025, ou seja, apenas até o final do ano. Eu acho que faz mais sentido, porque terminar o contrato na metade da temporada é sempre um problema, porque você, enfim, se não puder ficar com o jogador, ele fica apenas uma parte, já começa a ficar descomprometido, até no inconsciente, né? Sabendo que não vai ficar, quando o clube não conseguir renovar, a opção de compra para efetivar, né, a aquisição do jogador é muito alta, né? A gente está falando aí de quase 80 milhões de reais. Então o ideal, até para testar mais o Thales Magno, né? Ele ficou um ano, chegou na metade do ano passado, foi importante no começo, depois chegaram outros reforços em que ele perdeu espaço. O início desse ano ele foi bem de novo, não fez um bom jogo contra o Huracan, como quase ninguém, mas é um jogador que, enfim, é importante, é uma alternativa ali. O Corinthians já tem dificuldades no ataque, então manter o Thales Magno até o final do ano, eu acho que torna-se uma alternativa interessante. E o Corinthians conseguiu e anunciou desta maneira no seu site a extensão do contrato até o fim dessa temporada. Então é uma preocupação a menos. Depois disso, acho que precisa reformular o seu sistema ofensivo, porque vai ser muito difícil pagar o que os americanos querem, né? É muito dinheiro. E eles não vão permitir também uma extensão de contrato, né, de empréstimo a todo instante, né? Uma hora o Corinthians vai ter que se decidir. E aí eu acho que vai ter que mudar a sua configuração ofensiva, buscar outros nomes e tudo mais, mas é algo para não se pensar agora. A gente está no mês de abril, era um contrato que iria até o final de junho e agora apenas no fim de dezembro, beleza? Beleza, vamos falar sobre outras situações. O Angileri, ele não atuou, o lateral esquerdo, diante do Huracan, por conta de uma tendinite na coxa esquerda. Como
tem tido tendinite, né, nos jogadores do Corinthians. Mas enfim, que é um problema muscular, né, uma inflamação nos tendões ali, aquela coisa toda. A informação é de que esse problema não é tão grave assim. E de que ele foi apenas preservado, né, por conta de dores e tudo mais, mas que deve retornar diante do Vasco da Gama neste sábado na Neoquímica Arena, jogo que acontece às 6h30 da tarde. É uma tendência, inclusive. O Ramon Dias chegou a dizer na entrevista coletiva pós-jogo que irá usar força máxima na medida em que o Campeonato Brasileiro é importante. E eu já falei para vocês, depois do empate fora de casa com o Bahia, bom resultado diante das circunstâncias, reservas, ressaca do título, jogo importante, fora de casa, contra um bom time, tudo certo. Mas você precisa confirmar em casa. Então, o Vasco da Gama, teoricamente, não disputa a mesma coisa que o Corinthians no campeonato. Então, o Corinthians precisa necessariamente fazer valer o seu fator local, precisa ganhar o jogo. E com isso, precisa realmente focar todos os seus esforços nisso. O Ramon Dias, quando ele diz assim, vou utilizar o que eu tenho de melhor, força máxima, não quer dizer que vai todo mundo independentemente de qualquer coisa. Não, vai todo mundo que ele consegue ter à disposição. E o Angileri, se tiver recuperado, eu acho que vai para o jogo, tem que ir para o jogo, porque de verdade não há substituto. E a gente falou, tá? Falei para vocês aqui que o Angileri, depois de 9 meses sem jogar, ele emendou uma sequência, eu falei, vai ter algum momento que ele vai sentir, ele vai estourar, não tem como. Ele pode estar jogando aí com essa frequência, até surpreendeu todo mundo pela maneira como ele chegou, mas em algum momento ele ia dar uma oscilada, ou técnica ou física. Aconteceu, ele sentiu alguma coisa, né? Então é natural. Tomara que ele já retorne no fim de semana, porque é um acréscimo tremendo ali na lateral esquerda. Agora, tem outras situações que eu preciso falar com vocês que se referem a Rodrigo Garro e Hugo Souza. Vamos começar pelo Hugo. O Hugo tem uma lesão muscular de grau 2 e o Corinthians não dá prazo de retorno, mas a gente sabe que na média os jogadores costumam retornar depois de uma lesão muscular de grau 2 após 3 semanas, de 3 a 4 semanas, o que daria cerca de 1 mês sem o Hugo Souza. Mas as informações que chegam é que o goleiro ele tem um tratamento, um cuidado, uma recuperação diferente de um atleta de linha. Então existe uma expectativa de que daqui a pouco essa recuperação possa acontecer antes desse período da média de 3 semanas. Ou seja, daqui a pouco em 1 semana, em 2 semanas, o Hugo já consiga estar à disposição. O que o Corinthians vai fazer? Avaliar o Hugo semana a semana. Ele vai trabalhando, fazendo fisioterapia, fazendo todo o processo, né, de recuperação dessa lesão muscular e essa cicatrização, e o Corinthians vai acompanhando para saber se o Hugo terá condições ou não. Como ele é um cara muito dedicado, muito profissional, que jogou no sacrifício muitas vezes, inclusive, eu acho aí que a gente pode ter uma antecipação de uma previsão inicial que era de cerca de 1 mês sem o goleiro titular do Corinthians, talvez umas 2 semanas aí a gente já possa ter o Hugo Souza de volta. Então vamos ter que acompanhar essa situação. Rodrigo Garro. O Garro, como todos sabem, está em Madrid para, segundo o Corinthians, se submeter a um tratamento inovador da sua tendinopatia patelar, que é uma tendinite no seu joelho direito. E segundo o Samir Carvalho, e confirmado inclusive por outros portais, ele foi realizar esse procedimento com um especialista que já trabalhou com o Memphis Depay no Atlético de Madrid. Hoje é um profissional que não está em clube algum, mas está lá em Madrid, e na Espanha tem vários profissionais renomados, especialmente na questão joelho, né? Tem o Ramon Cugá lá, que é do Barcelona, que trata o joelho do Suárez, que tratou o joelho de grandes craques do mundo, que todo mundo vai lá para se consultar com o cara. Esse não tem o nome, né? Mas é um cara do Atlético de Madrid, que hoje nem está vinculado a clube algum, que foi indicado pelo Memphis para que o Garro enfrentasse, né, realizasse esse tratamento. É um tratamento de fisioterapia com uso de choques e agulhas fisioterapêuticas. Agora tem o seguinte, esse tratamento, enfim, é um tratamento que vai durar cerca de 1 semana, o Garro volta e continua a sua recuperação no Brasil. Existe uma expectativa de que o Garro fique pelo menos uns 2 meses afastado, o que seria bem problemático, né? A gente está falando aí de um jogador super importante, e outras pessoas dão conta de que daqui a pouco ele retorne apenas depois do Mundial.
ou seja, apenas no mês de julho. A gente está em abril, maio, junho, 2 meses. Dia 15 de junho começa o Mundial. Se ele não voltar até o dia 15, somente no mês de julho, o que é uma pena, enfim, mas o Garro tá tentando, né? Tá tentando curar de uma maneira sem cirurgia esse problema que ele enfrenta no seu joelho direito. Pra gente fechar, o Ramon Dias, na sua entrevista pós-jogo, depois daquela derrota meio inexplicável, né, pela maneira como o time jogou, contra o Huracan, que surpreendeu o Corinthians dentro de casa, complicando a vida do Corinthians já na Sul-Americana. Um dos grandes questionamentos do jogo foi do porquê o Igor Coronado, por exemplo, demorou tanto a entrar. Quando eu falo Igor Coronado, eu estou falando não necessariamente do jogador, mas de um jogador com essa característica, porque o Corinthians precisava de um meia armador naquele momento e para muitos ele demorou para entrar. A resposta do Ramon sobre essa pergunta, sobre a demora para colocar o Igor Coronado, foi num sentido muito diferente daquilo que muitos imaginavam. Ele chegou e disse o seguinte, para eu usar o Coronado, eu teria que tirar o Memphis. E essa é uma decisão muito difícil. Oi? Porque, teoricamente, o Coronado e o Memphis, eles podem jogar juntos. Como o Garro e o Memphis jogam juntos. O Memphis joga no ataque, o Garro é o meia. O Coronado entra como meia, o Memphis segue no ataque. Quando ele escala o Romero, o Memphis volta para ser esse meio-campista. Isso é uma questão que até então entendíamos como pontual. O Memphis faz essa função também. Auxiliou muito no primeiro jogo da final lá no Allianz Parque. Sabe fazer essa função. Agora, quando ele diz que para ele colocar o Coronado ele teria que tirar o Memphis e não o Romero, porque era simples, era tirar o Romero, colocar o Coronado, avançar o Memphis pro ataque e acabou. Mas quando ele fala isso, chama a atenção. Porque não faz sentido. O Coronado não disputa vaga com o Memphis, disputa vaga com o Romero. A questão é que o Memphis troca de posição. A menos que exista uma combinação, uma conversa, um acordo já do Memphis querer jogar como meia. Já que ele é o camisa 10, que ele seja esse cara mais centralizado, que ele tenha esse acordo com o Ramon. A partir de agora eu quero jogar por dentro. E aí o Ramon entenda que, não, eu não posso tirar o Memphis dali. Para eu botar o Coronado, eu vou ter que tirar o Memphis. Então eu não ponho o Coronado e eu deixo o Memphis ali. É estranho. Porque é só a gente usar o raciocínio do Rodrigo Garro. Se o Garro tivesse à disposição, ou quando o Garro voltar, ele vai dizer também que os dois se invalidam? Disputam a mesma função? Ou o Garro e o Memphis podem jogar juntos com aquele trio, Garro, Memphis e Yuri? Então não fez nenhum sentido essa declaração do Ramon, que começa a se perder nas entrevistas, que quando tem jogos da Conmebol Sul-Americana é ele que tem que ir para os microfones responder e não pode o auxiliar. E aí a gente vê como ele se perde, né? Porque o Emiliano traduz, inclusive, muitas perguntas que são feitas a ele, que ele não entende, mesmo estando há algum tempo já no Brasil. O Emiliano responde a maior parte das perguntas e o Ramon fica meio que, né? E aí quando é jogo da Libertadores, que é o técnico que assina a súmula, ele tem que dar explicações e ele não consegue. Então, só um detalhezinho aí de que eu fiquei desconfiado com essa resposta do tipo, não. E aí, o que eu vi no campo já não deu certo, e aí quando o técnico vai explicar, eu também não me convence, e aí fica difícil. Então é isso, o Quesada aí falando que nunca mais vai estar se o Corinthians renovar com o Bidu. Mas o Corinthians, não sei se já tinha renovado com o Bidu, cara. Eu vi uma matéria umas 2-3 semanas atrás que renovou por 2 anos, 3 anos. Agora não sei, cara, vou dar uma procurada melhor, eu passo pra vocês. Então amanhã é jogo. Pra vencer não tem essa de poupar jogador, senão começa a se complicar no Brasileiro, aí vai ter que correr atrás que nem os 2 últimos anos aí onde a gente passou esse perrengue no Campeonato Brasileiro, brigando por rebaixamento, que é uma vergonha pro tamanho do Corinthians. Então, o campeonato é muito difícil, cara, todas as equipes aí jogam uma intensidade absurda, até as equipes menores, pega o Mirassol, é fraco, mas, cara, quanto o Corinthians, os caras transformam o Real Madrid no Manchester City, então, todos os jogos é uma final. E se o Corinthians for deixar pra lá o Brasileiro, tentar focar na Sul-Americana, vai sofrer de novo no final da temporada. Então tem que jogar pra vencer todos os jogos, principalmente em casa, fazer valer o fator casa, coisa que não aconteceu contra o Huracan na última quarta-feira, naquela vergonha, naquela derrota, onde o time simplesmente andou em campo, ninguém queria jogar, ninguém queria fazer nada. Então esse jogo contra o Vasco é jogo pra vencer. Se não vencer o Vasco,
Eu acho que vai ser pior do que contra o Huracan. O Huracan ainda é um time organizado. Já o Vasco é um time muito fraco, muito catado dentro de campo. Então a gente não pode nem pensar em perder pro Vasco amanhã, cara. Amanhã é vencer ou vencer. Corinthians, no ano passado, que venceu o Vasco por 3-0 com o Rodrigo Garro comendo a bola. Esse ano não vai ter o Garro. E o Ramon, o que será que vai fazer amanhã? Vai fazer a mesma formação, a mesma tática que fez contra o Huracan? Aquela salada mista dentro de campo, aquela bagunça, aquela tática horrível, 4-2-4, ninguém sabia quem jogava com a posição. Então amanhã, mano, se ele tá com o Coronado, pelo menos mantém a base que ele vem fazendo quando o Garro joga, né? Que é o 4-4-2 aí, losango. Então, amanhã é vencer o Coringão, que talvez tenha a volta do lateral Andileri, que tava com um tendinite no músculo adutor. Então, eu acho que ele vai jogar. Os caras falaram que não é tão grave. Porém, vamos ver, né? Amanhã tudo pode acontecer na escalação do Corinthians. A gente tá sem Hugo Souza, sem Garro, sem outros jogadores. Então, amanhã é dia de vencer, fazer esses 3 pontos, que é muito importante para nós, Coringão. Então é isso, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada do Corinthians. Se você ativar as notificações, você recebe a notícia em primeira mão aí no seu aparelho. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.